ô Serginho, inclusive, os pais estarem atentos à necessidade de cada filho em cada fase de desenvolvimento. São diferentes, eu acho que é né? muito importante, porque cada filho ele tem uma idade. Vocês, por exemplo, devem ter filho em idades diferentes. E cada um tem um tipo de necessidade. Então, enxergar isso é muito importante, porque cada fase que passa, ela não volta nunca mais. Cada etapa ela é única. E cada etapa, cada criança tem uma necessidade de uma presença, de uma participação. E entrar nesse universo infantil, isso é muito importante para a criança e para os pais também. Porque é um marco, não só para a vida dele, mas para a vida dos pais. Então, até essa coisa de conversar, olhando de cima para baixo, é a autoridade, eu sou líder, eu sou muito maior, abaixe, senta no chão, conversa com seu filho de igual para igual, veja o que ele precisa, é brincar com um joguinho, é às vezes conversar sobre alguma coisa, é escutar o que o filho quer falar. Porque às vezes o pai está perto, mas com a cabeça em outro lugar, com a cabeça antenada em outras coisas. Se é algum momento para ficar junto, entregue-se para essa criança, para esse momento, né? Dentro do que a Carla falou ali, eu acho que, Rosângela, você vive bem essa história, né? Porque aqui, eu e a Ana Karine temos filhos nas mesmas idades, 8 e 5. Isso. Os seus são menores, né? Você que tem uma diferença maior de idade, né? Da Camila para a Júlia. 7 anos. 7 anos. São 7 anos. A Camila tinha 7 anos e a Júlia nasceu. Vocês viveram em contextos diferentes, né? A Camila, com 7 anos, ela estava onde? Em Porto Alegre? Lá no Sul? Lá no Sul, não é Isso. Porto Alegre, no interior. Lá no Sul, né? No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do né? Sul. A Camila já está vivendo essa infância dela aqui em Belo Horizonte. Também muda culturalmente. Mudou. Então, como que é estar atento, então, a essa necessidade, nessa diferença de idade, na condição social que essas crianças vivem? O que é a sua experiência aí para a gente? Bom, é diferente mesmo. Um ser é diferente do outro. E as duas, elas são água e vinho. Então, elas são diferentes. A Camila tem uma personalidade mais tranquila, mais mansa. A Júlia já é mais agitada. Então, a Camila desejou muito ter uma irmã. Então, os primeiros anos foi um período muito pleno, onde ela me apoiava, ela queria estar em todo o tempo junto, né? E era uma coisa gostosa. Realmente era a forma dela de brincar de casinha, isso, né? Deixava ela participar de todas as coisas. O Silvio foi muito participativo também nessa época, ele trocou fralda, ele participou também comigo nos pré-natais, ele sempre que dava, ele ia junto no pediatra. E também isso era uma questão que a gente ajustava. Muitas vezes ele não tinha horário, ele trabalhava muito, e eu deixava para sexta-feira, que é onde sexta de tarde ele tinha uma folga. Então eu marcava o pediatra naquela data onde ele podia participar comigo. Então, sabedoria aí, não é? Tem que ser usado. Eu vejo que muitas coisas, até aconselhando outras pessoas, eu vi isso acontecer, onde tu falaste antes do exemplo, que você teve exemplo, né? Exemplos que você pôde, hoje está sendo esse pai, né? Por você olhar as coisas e interagir com o exemplo que teve. Mas nem todos os homens, a gente sabe que tiveram exemplo, né? Que não tiveram o pai presente. Então, muitas vezes... Aqui, só para complementar, porque às vezes a gente está aí, eu não tive exemplo dentro da minha casa. Isso. Porque eu já falei aqui algumas vezes, eu não tive esse exemplo desse pai tão ali comigo. Uhum. Mas você... eu vi, eu galguei, eu procurei, eu garimpei... Isso. Outros modelos que, segundo a palavra, para que eu substituir. Pudesse... Mas nem todos os homens têm essa sabedoria. Aí eu creio que entra a sabedoria da mulher. E não mostrar antes, como você falou, da questão de obrigação, mas de mostrar para ele que é gostoso. Olha, dá uma mamadeira, você está com preguiça, dá você. Não é, vai lá, sente o barulhinho, escuta o barulhinho que está engolindo, como que de manhã ela saindo na mamadeira ali, como ela se mexe de manhã no berço, aquele cheirinho, como exala. E essas coisas apaixonam. Eu vi isso acontecendo no decorrer de várias histórias de homens que
que não tinham esse exemplo, não se ligavam para buscar outros exemplos. E acham que, inclusive, o homem não tem esse instinto, não, né? Ah, não, isso é só da mulher, eu não vou aprender. Não, isso. Ambos aprendem. Isso. Se eu fosse pensar assim, eu que sou grosso aí de natureza, igual uma porta, para mim seria extremamente difícil. Uma coisa que é só para dividir aqui, que eu acho, assim, para mim é importante dividir isso aqui com vocês. Por exemplo, no parto do João Pedro, que foi um parto normal, foi eu quem cortou o cordão umbilical. Isso é lindo. Eu estava lá participando e tal. Muito Como bonito. a Ana Clara foi cesárea, eu já não podia fazer por causa das técnicas lá que eu não tinha. Depois eu fui lá, eu que fiz ali a passagem do grampo para aquele prendedor. Foi eu que fiz. Eu tava Não lá. desmaiou. Parabéns. Ficou firme. No parto do João Pedro, olha para você ver, eu tirei foto, filmei, tá certo? E ainda ajudei lá. E ainda a Aline teve uma certa dificuldade, porque o João Pedro deu uma agarrada lá. Eu ainda ajudei lá, botando o arzinho lá para ela, ajudando a empurrar. Fiz tudo. Legal. Bati o escanteio e cabeceei. É muito bom isso. Então, eu vejo que, às vezes, a mulher também ela tem que entrar com essa sabedoria que Deus nos ensina na palavra e entrar com essas coisas gostosas. Às vezes, homens que não se atinam de pegar o neném no berço. A mulher vai lá, pega no berço, põe no colo do homem. Ela tem que fazer esse trabalho de mediar essa situação. Ela tem que desenvolver essa... Saber conquistar, né? Saber Aí conquistar. A sabedoria que a mulher tem, como você disse. Com então, certeza. Tá vendo, mulherada? Permitir, né, que ele experimente esse gostoso, esse mágico, esse único, isso. né, que ele pode realmente experimentar isso. Você vai ver como que é Desfrutar marcante. disso. Isso é maravilhoso. E não passa mais. E não volta mais, né? Então, não passa. Todos sempre nos disseram assim, olha, cuida bem porque passa rápido. Na verdade, a gente sempre fala assim, não, eu estou curtindo muito, eu estou fazendo tudo, eu estou vivendo tudo, mas quando a gente para hoje, com os filhos um pouco crescidos, não é? A gente olha para aquilo que ele fez com 2, 3 anos, você pensa, já? Voltar então, atrás. Queria voltar atrás. De tão gostoso que é nessa identificação gostoso. Aí. Mas, André, agora vamos chamar você aqui para o papo, dentro do seguinte, nós estamos falando aí, cobrando dos homens, pessoal aí da voz grossa aí, tá vendo, Felipe? Pretende ter filhos para quando? Daqui uns 5 anos. Como é que é o nome da esposa? Adna, Thalita. Ô, Adna, só hora, vai dar tudo certo, você vai ver. 5 anos vai reduzir muito. Vai reduzir. Ela pretende ter daqui 5 anos também, porque ela trabalha, faz faculdade, então pois ela quer ter um tempo maior para os filhos também. Isso, estabilizar. Aí uma conquista antes. Né? Mas aí, vamos falar agora então, hoje, não só dos homens, mas também das mulheres. Porque como está ali o do Felipe, você já falou, vamos destrinchar isso aí um pouquinho mais. Essa condição da mulher hoje está fora de casa. Principalmente ela que é empresária, né? Isso, eu queria levantar uma questão que é o seguinte, eu sou muito cobrada pela sociedade mesmo. Assim, alguns amigos meus chegam e falam para mim assim, nossa, mas você trabalha o dia inteiro, às vezes eu passo lá, você está lá até 9 horas da noite. E é muito difícil para a gente enfrentar, porque você está ali, porque você tem essa necessidade mesmo, né? Tem que estar ali. Se eu pudesse escolher, eu estaria com meus filhos. Então, essa questão é muito difícil. Agora, uma outra coisa que eu percebo, até em famílias que eu convivo, é que, às vezes, a mãe passa o dia inteiro com os filhos, mas aquele dia inteiro de estresse, de grito, de briga. E, quando eu estou com meus filhos, isso não existe. Então, às vezes, eu não me cobro muito por isso. Porque eu penso, ela passa o dia inteiro com o filho dela, mas a sensação que eu tenho é que ela não passa hora nenhuma. Né? Então, eu acho que isso é a sociedade ela cobra da gente porque ela não tem esse entendimento. Por exemplo, eu sei o tempo que eu tenho com meus filhos, eu sei o quanto ele é precioso. Lá dentro da sua casa, isso, você tem noção exata da sua vida, sabe aquilo que é a sua realidade, são seus ideais, né? Seus alvos, propósitos, né? E então eu acho que é complicada essa questão assim, né, da pessoa julgar. Então, você o segredo, a gente observar nisso aí... Não tem fórmula. A questão toda é essa, não existe fórmula. Cada família é única. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo por causa das culpas que, às vezes, a sociedade e a própria família tenta colocar.
E é isso que você disse, às vezes passa horas e horas, mas sem qualidade nenhuma, não tem participação, não tem paciência, às vezes está doente, até mesmo É uma emocionalmente, realidade. acaba descontando ou deslocando, não só para os filhos, mas para o marido também. E eu acho que cada caso é um caso, cada família é uma família, cada estrutura é uma estrutura, e você tem que realmente colocar dentro daquilo que você tem necessidade com relação a eles, e colocar isso em prática. Agora, o que o outro acha, pensa ou deixa de pensar, é o outro, a realidade do outro não é a sua vida é a sua família é a sua. E isso que, inclusive, nós temos que começar a enxergar e não permitir que essa culpa e essa acusação, ela venha como algo para danificar essa relação e esse vínculo. Porque eu acho que esse coração materno e essa consciência, exatamente em cima desses valores, dessas prioridades, dessa aceitação e dessa doação aos filhos, é uma coisa pessoal que cada um tem que fazer. Né? E quando um outro não tem, às vezes até mesmo cultivar isso no outro, que é o parceiro, e não ir obrigar, não ir com violência, nunca isso vai levar a nada. E tem o outro lado também que a gente tem que observar, que muitas vezes essa mãe que passa o dia todo em casa e não dá a atenção necessária, devida, as coisas passam desapercebidas, e para ela é um peso. Também tem o outro lado de que o dia todo fora, aí chega aquele pouco tempo que tem, que é compensar de uma forma errada também. Existe Que esse aí lado. deixa a criança fazer tudo e mais um pouco, fica aquela criança chata, aquela criança que se joga no chão, que bate os pés, né? Porque aí a mãe, o pai, né, quer compensar aquela falta, culpa, né? aquela É uma- culpa. Via de e regra, aí Se a isso gente que não tomar acontece, cuidado, eles fazem mesmo, né? Fazem, Eles porque tentam eles- te eles dominar. manipulam. Uma Criança que forma não de tem dedicação às crianças também é zelar pela disciplina. Verdade. Porque às vezes, nessas dificuldades que estamos levantando aqui, a forma de compensatória seria essa do deixar livre, da permissividade. E a Ana Karine, por exemplo, estando numa sala de aula, ela vive a outra ponta, né? O Eu outro vivo polo dessa história. 20 tentando me dobrar o tempo todo, né? Para tudo ter um jeitinho. Uns para conseguir o que querem abraçam e beijam, outros pirraçam e choram mesmo para conseguir o que querem. Mas eu tenho uma história interessante sobre essa questão de pais culpados e tudo, porque às vezes quando a gente está vendo assim, não está fazendo para casa, né? Ou então está vindo com as coisas muito assim sujas, amassadas, tudo mal feito, a gente tem o costume de chamar a família, perguntar. E aí, A escola que você trabalha é pública ou particular. privada? Aí uma vez eu fui cobrar uma família, né, sobre essa questão. Eu falei, olha, já tem quase um mês que esse para casa não é feito, né, dessa criança. O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa e tal? E essa mãe ficou assim extremamente irritada mesmo, muito preocupada, pensou que eu estivesse julgando pelo fato dela não poder estar presente, né? E isso deu um problema assim, né? Inclusive para mim enquanto professora. Então a gente conversou, eu coloquei, olha, eu não te cobro 100% porque eu não posso dar 100% para os meus alunos, né? Inclusive eu vejo assim que vocês tentam estruturar da melhor forma possível, né? E que eles são crianças muito bacanas, a gente não tem o que dizer, né? Mas aquilo mexeu de uma tal forma que eu consegui entender que esse sentimento, essa cobrança, né, foi pesado, bateu forte lá no coração, porque, poxa vida, está me cobrando de eu não ser uma boa mãe? Não, não é isso. Aí eu coloquei, né, falei, não é isso que eu quero que você entenda, eu quero que você entenda que ele precisa ser acompanhado, porque depois a própria vida vai cobrar dele, né? Quando ele passar de série, de ano, essa cobrança ela vai aumentando. Ana, você falou aí do exemplo que você mandou lá, chamou a família. Isso. Só veio a mãe? Não, vieram os dois. E a posição do pai também? Porque o pai também pode olhar isso. Primeiro, pai, a posição de defender a esposa. Eu achei isso muito interessante, coloquei para eles. Eu falei, hoje em dia a gente vê isso muito pouco. Um marido defendendo a esposa, né? E segundo, a estrutura que vocês têm, porque está sempre os dois, né? Mas aquilo doeu, e eu percebi que doeu depois, a gente conversou direitinho, nos entendemos e tal. Mas o que eu acho interessante, por exemplo, quando a Andréa coloca que ela faz o cultinho doméstico, né? Essa qualidade de tempo, ela é o mais importante mesmo, né? Por exemplo, semana passada houve um acidente com a gente, uma moto bateu no nosso carro, uma coisa assim bem assustadora no momento que aconteceu.
Mas foi um momento em que o meu filho me pediu para conversar, de noite, o mais velho. A luz já estava apagada e ele estava impressionado com aquilo, ele me chamou conversando. E foi naquele momento que ele falou assim, mamãe, eu queria tanto ouvir a voz de Deus no meio daquela conversa. Que lindo. E eu falei, opa, eu preciso pegar esse gancho aqui. Como é que é, filho? Vamos conversar e tal. Mamãe, porque eu ministrei para ele, olha, Deus te ama muito, Deus te protegeu o seu irmão, protegeu inclusive o motoqueiro e o carona do motoqueiro, que quase não tiveram nada. E olha que ele voou por cima do carro e parou do outro lado, né? E foi nesse momento que ele falou, que eu tive aquela conversa com ele, onde ele aceitou Jesus. Olha, que bacana. Lindo. Mas é tudo fruto aí dessa sensibilidade. E daquilo que a gente fala assim, do relacionamento. Eu brinco muito, vou no grosso de relacionamento, é relar, é estar junto. Isso. Né? Você só foi possível porque você estava ali, atentou a um momento singular né? ali do seu filho. A sensibilidade dele, mas Quantos o filhos, querer dele também. Eu não impus nada para ele. Porque a gente vê, porque tem muitas crianças hoje que estão gritando para receberem a Cristo, para terem uma vida mais próxima do Pai. Não é? Eu, como capelão da escola, né, também ajudo numa escola, prestando esse serviço aí, voluntário na capelania do Colégio Cristão, a gente vê, e eu me lembro até de um aluno lá também, o seguinte, voltando ao que a Carla falou e esse ponto, o pai é muito amigo do irmão mais velho. E desse menino que ele é mais novo, ele está ali pelos seus 9, 10 anos, o irmão mais velho já está 16, 17, o irmão mais velho já é mais companheirão do pai, está junto e tal. O mais novo, ele está dando os seus gritos. Esses gritos, dele, né? quais são esses gritos? Quais são? É a rebeldia, é a violência, tudo para chamar a atenção por falta dessa condição dos pais, não é isso? E esse nível de relacionamento, ele vem muito dessa própria forma de dialogar, né? A gente volta de novo no diálogo. O diálogo sempre ele é prioritário. Seu filho jamais teria chegado para você e falar isso se você não tivesse dado abertura para esse tipo de relacionamento. Isso é algo conquistado. Isso não acontece de um dia para o outro. É e nem tampouco existe uma varinha de condão, fórmula mágica para chegar. Às vezes chega um psicólogo, não, peraí, mas me ajuda aqui, como é que eu vou falar com ele? Transferência, né, de responsabilidade, né? E às vezes o pai não sabe falar, né? Não sabe conversar. Ele expressa ansiedade, tensão, que é algo dele. Então, talvez é o primeiro processo de aprendizado do pai a ser pai. Sim. Da pessoa, o self, ou si mesmo. É a pessoa com ela mesma. É perceber, é no andar junto que a gente vai ver as necessidades. E eles, de certa forma, eles vão se mostrando. E se nós ficar correndo, dando atenção para as outras coisas, nós não vai passar batido. E aí eles vão mostrar lá fora, na escola, em outros ambientes, as necessidades dele. E é muito importante essa questão da gente parar e ouvir. Corre. Hoje o mundo chama exatamente para esse corre, para a necessidade. Mas eu trabalho, não é 8, eu trabalho 12 horas por dia. Eu não tenho tempo. Está na hora de rever valores. São os valores. Eu tenho que são valores. É chegar a um consenso, chegar à família e perguntar realmente nós precisamos de que os dois trabalhem todas essas horas por dia? É uma necessidade urgente ou nós estamos correndo tanto, nós estamos trabalhando os dois tanto para nós construir coisas, adquirir coisas? Um testemunho interessante que eu já vivi isso na minha vida, foi quando eu administrava um determinado local aqui da igreja, e o zelador estava lá trabalhando conosco. E um dia eu falei com ele, olha, traga sua família aqui, vem passar aqui um dia com sua família, de lazer, é um lugar que tem piscina, quadra, ele tem filhos e tudo. Falei, vem para cá, vem com sua família, mas você não vai vir para trabalhar não, você vai vir para lazer. Aí nesse dia a esposa veio, aí começou a conversar com a minha esposa, e eu me lembro direitinho, a Aline depois me contando, exatamente isso. Questão da prioridade e da realidade. É um casal, uma família, vamos dizer assim, pobre, mora num lugar distante, numa comunidade e tudo, e eles fizeram uma opção. Olha, a mulher disse à minha esposa, enquanto nós não passarmos fome, só ele trabalhará para que eu cuide dos filhos, para dar esse tempo, porque até pelo perigo, né, que
o perigo que envolve, né? Então, é exatamente essa realidade que tem que ser observada, às vezes das prioridades, das realidades, né, dentro da vida aí do casal. Não ficar isento ao que está acontecendo, né? Não ficar isento ao que está à nossa volta. E, às vezes, o sintoma dos filhos é exatamente para um sinal de alerta. Espera aí, eu estou sendo deixado de lado, eu estou sendo o último da fila. O que tem menos importância sou eu. Aí está na hora de, inclusive, espera aí, mas quem que está fazendo essas prioridades? Quem que está no topo da minha história? O que é prioridade na minha vida? Então, é hora da família chegar e reunir mesmo. Vamos rever os valores, vamos rever as prioridades, vamos conversar a respeito daquilo que está faltando e reescrever. Gente, se fez errado até agora, para agora e começa tudo de novo. Ah, mas já passou. Não, passou, o passado ficou. Passou. É como eu digo, né, Carla? É como eu digo, a questão da... Não é recuperar o tempo perdido, é não perder mais tempo. Não é isso?